Queridos amigos, é uma oportunidade muito especial podermos estar juntos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado àqueles também que nos recebem em sua casa ou no seu local de trabalho através da transmissão da Igreja Adventista de Setúbal via canal YouTube. É bom podermos estar juntos. É bom podermos abrir a palavra do Senhor para a estudarmos e, sobretudo, para aprendermos aquilo que Deus tem para nos ensinar. Nesta noite, nós vamos continuar a estudar um pouquinho mais sobre o significado da lei de Deus que foi dada ao povo de Israel de forma concreta, de forma escrita, no Monte Sinai. E nós vimos a semana passada, portanto, na quarta-feira, aqueles que estiveram connosco a acompanhar esta palestra, recordam-se de que nós começámos a estudar, portanto, os 10 mandamentos. E aqueles que já estiveram connosco na palestra de quarta, recordam-se que os hebreus tinham o hábito de chamar os 10 mandamentos também de as 10 palavras. Porque, na verdade, os 10 mandamentos podem ser, cada um deles, resumido numa única palavra, num único conceito. Mas vimos uma outra coisa também muito interessante, e isto aqui vale a pena talvez para título de recapitulação e recordarmos um pouquinho, é que a lei dos 10 mandamentos, embora tivesse sido dada naquela altura, descrita em Êxodo 20, por altura em que o povo de Israel estava acampado junto ao Monte Sinai, não quer dizer que estes conceitos dos 10 mandamentos fossem desconhecidos ou do povo de Israel ou, sobretudo, dos patriarcas. E temos, inclusive, consciência de que, de acordo com o que a própria Bíblia ensina, que os cristãos, ou melhor, que os crentes, os verdadeiros adoradores de Deus, já conheciam os princípios dos 10 mandamentos, porque, como vimos no livro de Gênesis, no capítulo 15, é ali mencionado o fato de que Abraão tinha sido obediente a Deus a todos os seus mandamentos. E ali, especificamente, estavas a falar realmente do tipo de orientações, do tipo de leis que são mencionadas nos 10 mandamentos. O que quer dizer com isto, e foi um pouco isto que nós falámos na altura, é que, sobretudo, a ideia que muitos cristãos modernos têm de que o 4º mandamento foi uma exclusividade apenas para os judeus, ele é de natureza universal. É de natureza universal porque Deus deixou o sábado para a humanidade de uma forma muito especial quando o abençoou, o santificou e ele mesmo deu exemplo ao final da primeira semana da história do planeta. Deus também descansou no sábado. Deus também esteve com Adão e Eva, os primeiros seres humanos recém-criados. Deus passa, de fato, este tempo com as suas criaturas. E, ao assim fazer, Deus estava a deixar indicações, de uma forma muito clara, para que toda a humanidade pudesse desfrutar, efetivamente, deste dia, como um dia de comunhão, como um dia de conexão com o Criador, com o nosso Pai Celestial. Mas os 10 mandamentos não são apenas o sábado. E embora muitos cristãos de outros movimentos religiosos, por vezes, olhem para os adventistas do 7º dia e os vejam como legalistas, na realidade não existe nada de legalismo em guardar o sábado. E aqui, permitam-me, de uma forma muito particular, recordar a situação de muitos irmãos nossos, muitos companheiros de jornada, que, ao viverem a sua vida profissional, sendo, diríamos, desafiados pelos seus patrões ou enfrentando a competitividade do mercado de trabalho hoje, é verdadeiramente um ato de fé decidir continuar a ser fiel a Deus, guardando o sábado. Quando muitas vezes existem obstáculos e dificuldades no mundo de trabalho hoje para efetivamente se conseguir ter este dia como um dia livre para se poder efetivamente vir à igreja, para se poder adorar ao Senhor, se poder dedicar as 24 horas do sábado, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, de maneira a que este seja um tempo de comunhão com o nosso Deus.
Por isso, aqueles que eventualmente possam ver nisso um ato de legalismo, não entendem, talvez, as implicações de fé que muitas pessoas vivem, tendo que confiar em Deus, tendo simplesmente que deixar que o Senhor efetivamente manifeste o seu poder, muitas vezes de natureza sobrenatural, para convencer o coração de patrões empedernidos, para que as circunstâncias muitas vezes se possam conjugar, de maneira a que filhos de Deus, fiéis ao Senhor, possam realmente permanecer fiéis ao Senhor no cumprimento também deste mandamento. Mas a semana passada nós também percebemos uma coisa, que os 10 mandamentos estão divididos em 2 grandes grupos. E esta ideia não é uma ideia apenas de Jesus, porque na realidade os próprios doutores da lei já tinham entendido esta ideia muito tempo antes do próprio Senhor Jesus vir a esta terra viver na forma da pessoa de Jesus Cristo. Os mestres judeus já tinham percebido que os mandamentos se dividiam em 2 grandes grupos. Os mandamentos que tratam da nossa relação com Deus e por isso seriam resumidos no conceito de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e os mandamentos, os 6 mandamentos que têm que ver com a nossa relação uns com os outros e que se resume no conceito de amar ao próximo como a nós mesmos. É isto, efetivamente, que nós encontramos em Levíticos, no capítulo 19, no verso 18, quando ali Moisés, falando em nome de Deus, diz ao povo que eles não deveriam se vingar dos seus irmãos, mas deveriam efetivamente amá-los como a eles mesmos. E desta forma, então, nós vamos dar assim continuidade ao estudo dos 10 mandamentos e convido os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia no livro de Êxodo e vamos ler a partir do verso 12. O verso 12 tem, portanto, o 5º mandamento, que tem que ver efetivamente com o primeiro mandamento da série dos mandamentos que nos orientam a relacionarmos-nos com o nosso próximo. E ali então, no verso 12, o mandamento começa por dizer: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E é interessante aqui nós percebermos que, ao Deus começar a falar a respeito do nosso próximo, Ele vai falar efetivamente do nosso próximo mais próximo, que são justamente a nossa família, que são justamente os nossos pais. E há aqui um aspecto interessante. Sabem, queridos amigos, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de aconselhar e de conversar com uma pessoa que me dizia: pastor, eu não consigo pensar na imagem de Deus como pai, porque o meu pai foi alguém a quem eu nunca tive como uma pessoa que fosse alguém digno de confiança, alguém que me desse amor, alguém em que eu pudesse encontrar uma referência compatível com Deus. E ele dizia: falar em Deus para mim como pai é alguma coisa que desperta dentro do meu coração uma profunda ansiedade e sentimentos negativos. É verdade que talvez muitos de nós não tenhamos uma boa relação com os nossos pais. É verdade que muitas mães nem sempre são um exemplo daquilo que nós imaginamos ser o espírito e o amor de uma mãe pelos seus filhos. Existem mulheres, por vezes, que por circunstâncias da vida são pessoas narcisistas, são pessoas que, imbuídas de um orgulho e de um egoísmo profundo, usam e manipulam por vezes os seus filhos para a satisfação das suas próprias necessidades. E sabem, a psicologia muitas vezes demonstra que às vezes as pessoas a quem nós mais deveríamos amar e as pessoas de quem mais nós deveríamos receber amor são justamente aquelas que mais nos magoam, aquelas que mais nos ferem. E pensem no seguinte: o inimigo de Deus, conhecendo a susceptibilidade que cada ser humano tem, a necessidade de que cada homem e cada mulher tem de serem amados, é claro que o inimigo de Deus vai justamente fazer com que, naquelas que são as relações mais íntimas, mais afetivas, o inimigo possa efetivamente colocar situações dolorosas, situações destrutivas, porque sabendo desta forma que uma criança, na sua psique, na sua alma sensível, em construção de um caráter, se esta criança for
dilacerada, se esta criança for tratada com maldade, com sofrimento, ela será um adulto que ao longo da sua vida não só terá dificuldades de se relacionar com o seu próprio Deus, mas principalmente acabará por ter dificuldades, inclusive, de se ajustar consigo mesma. Mas sabem, a Bíblia muitas vezes acrescenta novas ideias àquilo que são a compreensão dos mandamentos. E um texto que penso ser bastante esclarecedor sobre este assunto encontra-se no livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do verso 1. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Éfeso, dá aqui algumas indicações muito interessantes a respeito do quinto mandamento. E ele dá, portanto, aqui algumas luzes interessantes sobre este importante mandamento que abre a série de mandamentos relacionados com a nossa relação com o nosso próximo. Efésios capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. E reparem aquilo que o apóstolo Paulo aqui muito inteligentemente diz: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. E aqui o apóstolo Paulo está a fazer uma citação direta a Êxodo 20, verso 12. Mas ele vai dizer no verso 4 o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E aqui, queridos amigos, está uma grande responsabilidade que o Senhor chama àqueles que um dia Deus deu o privilégio de serem pais ou mães. Certamente, neste momento, estou-me a dirigir a uma série de homens e mulheres que tiveram a bênção de serem pais ou mães. E, queridos amigos, há uma bênção, mas igualmente uma grande responsabilidade. Sabem, aquela criancinha que um dia Deus pôs nas suas mãos, este pequeno ser que gradualmente foi crescendo e que se tornou um menino ou uma menina, cheio de curiosidade, cheio de perguntas para serem respondidas, com atitudes carinhosas, mas às vezes também com comportamentos que nos fazem, por vezes, rever as nossas próprias fragilidades e os nossos próprios defeitos de caráter reproduzidos nos nossos filhos, que por herança genética ou por imitação acabam por reproduzir estas mesmas coisas que às vezes nós não gostamos no nosso caráter. Mas que Deus nos dá a responsabilidade de alguma forma, criarmos, educarmos e forjarmos o seu caráter para que estas crianças, que nos foram cedidas, que nos foram emprestadas por algum tempo, para que nós delas cuidássemos para um dia as devolvermos ao seu verdadeiro Pai, que é o Pai Celestial. Há uns anos atrás, a minha esposa teve uma tocante conversa com os nossos filhos, em que lhes fez compreender que eles, embora nos olhassem e nos chamassem como mãe e pai, na verdade, o seu verdadeiro pai não era eu, mas sim o Pai Celestial. E que a nossa responsabilidade enquanto seres humanos na vida destas crianças era de alguma forma prepará-las e ajudá-las a que um dia elas possam se encontrar com o seu verdadeiro Pai Celestial. Quando um dia eles se encontrarem com o seu verdadeiro Pai do céu, vão ser capazes não só de encontrar as respostas às perguntas que nós não soubemos responder, mas vão ser sobretudo capazes de reconhecer que o projeto do qual o Pai Celestial tinha em mente quando os trouxe à existência, haverá de ser verdadeiramente cumprido nas mansões eternas. Porque a vida como ela é, a vida como ela sempre deveria ter sido, só será efetivamente vivida na eternidade, ao lado do nosso verdadeiro Pai Celestial. E queridos amigos, prezados pais e mães que neste momento me ouvem ou nos veem, eu gostaria que você entendesse, querido amigo, querida amiga, que aquela criança que está consigo, aquele jovem que está em sua casa,
ele é um pesado fardo que você tem, uma grande responsabilidade que você tem em suas mãos para levá-lo para o céu, para conduzi-lo para a eternidade, para que ele se encontre com o seu verdadeiro Pai Celestial. Sabem ainda uma outra coisa, uma escritora pela qual muitos de nós temos apreciação, Ellen White, escreveu que nos primeiros anos de vida, um pai e uma mãe estão no lugar de Deus diante da criança. Isto é algo solene, porque o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas afirmações, a disciplina com que nós disciplinamos os nossos filhos nos primeiros 2, 3 anos de vida, devem assumir para esta criança a mesma autoridade celestial. Mas isto não é uma salvaguarda para a nossa própria autoridade paternal ou maternal. Isto é, sobretudo, uma grande responsabilidade, porque, reparem, quando você ou eu, como pais, devemos ser vistos e encarados pelos nossos filhos como a voz de Deus diante daquela criança, note a grande responsabilidade com que, efetivamente, você está investido. E a possibilidade de defraudar isto diante do coração da criança é uma responsabilidade com a qual nenhum de nós deveria simplesmente brincar. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Muitos filhos não querem nada com a religião dos pais, porque se frustraram com a espiritualidade que aprenderam ou que receberam em casa. E sabem, muitas vezes nós podemos, pela nossa própria falta de espiritualidade, nós como pais, podemos estar a castrar a vida religiosa dos nossos filhos. Quando na igreja temos um comportamento, mas em casa temos outro. Quando diante das outras pessoas nós dizemos uma coisa, mas na intimidade do nosso lar os nossos filhos nos veem com comportamentos completamente distintos. Os 10 mandamentos continuam dizendo, e voltamos novamente a Êxodo 20, o 6º mandamento diz: não matarás. E Jesus vai explicar de uma forma interessante aquilo que é efetivamente este mandamento. Por isso, vamos a Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, e vamos ler os versos 21 e 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. E ali então Jesus vai explicar, vai ampliar o conceito daquilo que é realmente o 6º mandamento. E diz então ali o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matará será réu de juízo. Eu, porém, diz Jesus, ampliando o conceito, ele diz: eu vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, este será réu do fogo do inferno. E sabem, meus prezados irmãos e meus amigos, há aqui algo de muito solene. Nós muitas vezes estamos a falar com as pessoas, mas no calor das emoções dizemos coisas duras e difíceis. É interessante que normalmente as pessoas que mais próximos de nós estão, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos pais, às vezes até aos nossos amigos, ao namorado, à namorada, é estas pessoas a quem nós, efetivamente, dizemos as coisas mais duras e mais difíceis. Queridos amigos, as palavras podem efetivamente matar. As palavras podem ser tão duras que podem fazer com que sentimentos tão nobres como o puro amor sejam destruídos. E reparem numa coisa,
um psicólogo cristão que muitas pessoas entre nós conhecem, sobretudo as suas obras, e mais especificamente uma teoria que é chamada As 5 Linguagens do Amor. Gary Chapman fala em seus livros que abordam esta ideia, que uma das linguagens do amor são as palavras de encorajamento. Há muitas pessoas que necessitam de palavras de encorajamento, tanto quanto uma planta necessita de água para ser nutrida. E a grande realidade é esta, prezados e queridos amigos. Nós não só devemos ter cuidado com as palavras duras que dizemos, mas deveríamos igualmente ter também cuidado com as palavras de encorajamento que por vezes subtraímos aos outros. Algumas pessoas por vezes fazem questão de mostrar uma certa áurea de indiferença, dando a sensação de que aquilo que os outros lhes dizem não as atingem. Mas na verdade todos nós de alguma forma somos susceptíveis à opinião dos outros, àquilo que os outros dizem. E reparem uma coisa muito importante, queridos amigos. É verdade que nós não devemos bajular as outras pessoas. Bajular é aquilo que numa linguagem simples se diz dar graxa aos outros. Mas não existe nada de errado em nós fazermos um elogio sincero, educado, elegante a alguém a quem nós apreciamos. Não há nada de errado em nós dizermos a uma pessoa, quando ela está bem vestida, que apreciamos a elegância com que se apresenta. Não há nada de errado em nós reconhecermos a virtude ou os bons traços de caráter que uma pessoa tem, as capacidades que ela possui, quando ela as manifesta. Não há nada de errado em nós agradecermos a um jovem pelos seus serviços, quando eles o fazem, ou eles o realizam com carinho e com disponibilidade. Não há nada de errado em nós dizermos a uma pessoa que fez bem o seu trabalho, que nós estamos felizes pela forma cordial e pela forma adequada com que ela realizou as suas tarefas. Nós deveríamos ser efetivamente mais pródigos, mais generosos em dizer às outras pessoas aquilo que apreciamos nelas. Nós deveríamos ser mais generosos em dizer aos outros aquilo que efetivamente nós gostamos nas outras pessoas. Não deveríamos poupar em declarações de amor e de afeto. Nós não deveríamos poupar as outras pessoas, dizermos-lhes que gostamos delas e que as amamos. Porque um dia, quando alguém vem a falecer, não é no discurso fúnebre ou no elogio funerário que nós vamos, de alguma forma, compensar a secura com que alguém viveu ao nosso redor. Lembro-me, há uns anos atrás, ouvir a história de um pastor muito experiente que contava de uma igreja por onde esteve, onde, num funeral, o marido que estava triste junto do caixão da sua esposa que partira, e ele confidencia ao pastor o seguinte: sabe, pastor, eu amava esta mulher e um dia quase lhe disse. Queridos irmãos, que dureza viver 30, 40 anos com uma pessoa e nunca ter ouvido uma única vez que esta pessoa era amada pelo outro. Queridos amigos, nós podemos matar os outros ao nosso redor, não apenas pelas palavras duras que dizemos, mas podemos matar inclusive pelas palavras que deixamos de dizer, pelos silêncios que mantemos. Queridos amigos, há uma bênção especial em nós declararmos aos outros o nosso afeto e a nossa amizade. Jesus não deixava de dizer às outras pessoas o que sentia por elas e o afeto que nutriria pelos seus discípulos, pela humanidade. Jesus dizia-o em palavras, mas também fazia questão muitas vezes de o transmitir através de atos, através de atitudes de bondade. A Bíblia muitas vezes diz que Jesus olhava para as multidões e, enchido
de compaixão, curava, falava, ensinava estas pessoas, tocava-lhes a alma com as suas palavras, mas também, sobretudo, com os seus atos de bondade. E, queridos e prezados irmãos, se a essência da lei de Deus é o amor, a falta deste pode ser a causa da morte emocional de muitas pessoas. Por isso é que Jesus diz justamente isto, que aquele que chamar o seu irmão de raca ou de louco poderá estar efetivamente a cometer algo tão grave quanto um assassinato. Matar alguém não é apenas enfiar-lhe uma faca no coração. Pode ser também as palavras duras com que nós tratamos os outros, as expressões cruéis com que nós podemos estar muitas vezes a sentenciar o amor e os afetos que as outras pessoas possam ter por nós à morte. E isto é mais doloroso ainda, porque é gradual, porque é lento, porque é progressivo. E desta forma Deus entristece-se, porque o Senhor não poupou, apesar de ser Deus, Deus não poupou oportunidades para declarar o seu amor à humanidade, apesar de nós sermos pecadores. O próximo mandamento é o 7º. É talvez um dos mandamentos que mais facilmente as pessoas se recordam. Em Êxodo capítulo 20, no verso 14, diz: não adulterarás. E mais uma vez, em Mateus no capítulo 5, Jesus de alguma forma amplia o sentido deste mandamento. Mateus capítulo 5, e vamos ler agora os versos 27 e 28. E Jesus vai dizer ali algo que muitos de nós conhecemos, é verdade, mas vai tornar a compreensão do 7º mandamento, levá-la a um nível completamente desconhecido por aquelas pessoas que o ouviam. O verso 27, Mateus capítulo 5, verso 27, Jesus começa por dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus está aqui a dizer, e reparem que Jesus estava-se a dirigir a um grupo de ouvintes que provavelmente eram todos do sexo masculino, porque esta era uma prática comum, os homens reunirem-se para debater assuntos de natureza teológica ou até filosófica, e ali estavam então aqueles homens a conversar com Jesus. Por esta razão, Jesus, ao se dirigir a um auditório provavelmente exclusivamente masculino, por isso é que ele vai falar em termos masculinos. Mas aqui nós podemos entender uma coisa muito simples. Adultério não é apenas quando um homem ou uma mulher casados ou não, mas que não têm um vínculo de exclusividade um com o outro, se deitam para cúpula sexual, para terem relações sexuais. Além do mais, o texto inclusive vai dizer uma outra coisa, é que o olhar para outra pessoa com intenção sensual pode ser, aos olhos de Deus, como adultério também. O que Jesus, no fundo, vai fazer é colocar o adultério não no campo dos atos, mas nas motivações. Por isso, queridos irmãos e amigos, adúltero ou adúltera não é apenas a pessoa que tem relações sexuais com o vizinho ou com a vizinha, com o cunhado ou com a prima. Adúltero é aquele que se permite pensamentos fantasiosos com outra pessoa que não é efetivamente a pessoa com quem esta tem um compromisso de casamento. E, meus queridos amigos e irmãos, por que Deus fala desta forma? Por que Jesus coloca a coisa desta maneira? Jesus está a colocar aqui como comportamento adulterino a promiscuidade através dos pensamentos, a pornografia que hoje pode ser consumida pela internet quase que de forma absolutamente
enfim, secreta, sem que ninguém propriamente saiba. Alguns anos atrás, quando uma pessoa queria comprar uma revista pornográfica, tinha que ir até à banca e isto, diríamos assim, implicava em alguma exposição. Mas hoje, o consumo de pornografia pode ser feito no próprio telemóvel, sem que ninguém saiba, de forma absolutamente discreta. Mas isto não faz com que este tipo de situações seja menos prejudicial para a própria espiritualidade do ser humano, para a própria sexualidade do homem ou da mulher. E não pensem apenas que os consumidores de pornografia são apenas os homens, ou que são apenas os adolescentes na tentativa de buscar algum tipo de conhecimento por curiosidade, que tentam descobrir um pouco a respeito da sexualidade. Não. Meus queridos irmãos e amigos, existem muitas pessoas dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa comunidade religiosa, que vivem profundos dilemas de consciência, sentindo-se culpados, sentindo-se indignos diante de Deus, porque estão a ser consumidores justamente de alguma coisa que é uma perversão da própria sexualidade. E, queridos amigos, Deus deu ao ser humano a sexualidade como algo que deveria ser uma grande bênção. Mas por ser algo tão fantástico e tão maravilhoso, Satanás se encarregou de perverter isto para torná-lo numa maldição. Mas também não se sintam tão confortáveis assim, porque o 7º mandamento não tem que ver apenas só com as questões relacionadas com a pornografia. Qualquer tipo de atitude de infidelidade emocional, de infidelidade na intimidade entre um homem e uma mulher ao seu cônjuge, poderá efetivamente também ser caracterizado como adultério. É claro que a igreja não vai agora começar a perseguir qualquer pessoa, a dizer: tu andaste a ver pornografia na internet, tu andaste a trocar mensagens com outros homens que não é o teu marido, ou andaste a trocar mensagens com outras mulheres que não é a tua esposa. Claro que a igreja não vai andar a fazer nenhuma caça às bruxas, mas Deus adverte para as implicações daquilo que é a obediência ao 7º mandamento, porque existe um tal prejuízo para a nossa espiritualidade, para as relações nas quais nós estamos envolvidos, queridos amigos, que o Senhor, Ele deseja nos ajudar a perceber que o adultério não acontece nos atos, mas ele acontece aqui dentro. Há uns anos atrás comprei um livro cujo título era O Mito da Grama Mais Verde. E o autor dizia logo no início: ninguém decide num determinado dia que vai adulterar. O adultério acontece de forma gradual, com uma série de passos que vão sendo dados. Poderá ser com algumas pequenas intimidades que se vai tendo com uma outra pessoa que não é o nosso marido ou que não é a nossa esposa. Poderá ser inicialmente uma conversa inocente, mas que tudo isto vai evoluindo, vai avançando. E, queridos irmãos e prezados amigos, grandes prejuízos, famílias que têm sido destruídas, corações que têm sido feridos. E Deus nos pede que nós estejamos atentos a isto, para que qualquer pensamento, qualquer ideia que se possa insinuar no nosso coração, seja rigorosamente rebatida, que possa ser severamente rejeitada e rechaçada pelo poder de Deus, porque o adultério começa aqui, na mente. O mais poderoso órgão sexual do ser humano está aqui dentro. E é ali que a sexualidade se desenvolve na sua forma mais plena. Por isso Deus nos chama a atenção justamente para nos ajudar a perceber que adultério é muito mais do que simplesmente ter relações sexuais com alguém que não é efetivamente o nosso marido ou a nossa esposa. Existe uma área muito mais extensa e Deus nos quer de alguma forma proteger disto, para que as maldições relacionadas com a infidelidade no matrimónio não venham a cair sobre a família do povo de Deus,
sobre a igreja do povo de Deus. Mas o texto vai continuar falando a respeito de outros mandamentos. E eu gostaria de passar agora rapidamente ao verso 5, que diz: não furtarás. Aquilo que a Bíblia, no fundo, nos está a dizer é algo muito simples e importante. Nós devemos ter um respeito profundo por aquilo que é a propriedade dos outros. Não importa se é a propriedade material, se é a propriedade em forma de dinheiro, se são aquilo que as outras pessoas têm em forma de direitos intelectuais, não importa. Nós devemos nos circunscrever, nós devemos ser respeitadores por aquilo que é dos outros. Muitas pessoas, muitos cristãos, sentem-se no direito de roubar o Estado. Dizem: o Estado é gerido por pessoas corruptas, então eu vou sonegar impostos. Outras pessoas dizem: eu não vou entregar o dízimo na minha igreja porque o pastor é um malandro, porque os oficiais de igreja são uns malandrecos. Outros ouviram por aí dizer que tem havido escândalos financeiros na casa de Deus e por isso essas pessoas dizem que não vão dar o dízimo. Meus queridos amigos, quando nós vamos a Malaquias, ao capítulo 3, encontramos ali claramente o Senhor dizendo: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E sabem, queridos amigos e prezados irmãos, muitas vezes nós acabamos por não ser suficientemente generosos para com a causa de Deus, de forma proporcional como Deus é generoso conosco. Mas não vamos entrar aqui em grandes detalhes, apenas aquilo que nós precisamos entender é isto, prezados irmãos. Se é meu dever como cidadão pagar impostos, eu devo pagá-los. Se é minha responsabilidade como cristão, porque Deus me pede devolver ao Senhor os 10% dos rendimentos que Ele me dá, pois é um ato de fé entregar ao Senhor isto. Se é minha responsabilidade sustentar a igreja que me apoia, a igreja que me ajuda, a igreja que me dá, que faz parte, diríamos assim, da minha família espiritual, através das ofertas, pois eu devo efetivamente assumir isto. Eu devo assumir esta responsabilidade para com aqueles que são os meus irmãos. E devo fazê-lo isto na proporção da generosidade que Deus tem para comigo, da prosperidade material que Deus me dá. O texto bíblico continua dizendo, em Êxodo capítulo 20, que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. E a respeito disto eu gostaria de partilhar convosco, queridos irmãos, o seguinte texto, que encontramos no livro de Salmos, no capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Ali, Davi faz a seguinte afirmação. Salmos, capítulo 51, verso 6. Diz assim, Salmo, capítulo 51, verso 6. Eis, declara Davi, que tu, Senhor, amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Alguns anos atrás, encontrei um livro cujo título muito interessante era Aprenda a falar a verdade com você mesmo. É interessante como nós, por vezes, nos habituamos a mentir e nos habituamos a dizer às outras pessoas coisas que não são verdade e, de alguma forma, nos habituamos a mentir para nós mesmos também. Do hábito ou da prática da honestidade profunda e completa, advém a capacidade de nós entendermos os nossos próprios sentimentos. Sermos capazes de dar nomes às emoções que estão no nosso ser e de as identificarmos é algo que é profundamente libertador e espiritualmente renovador. Sabem, queridos irmãos, muitas vezes, existem pessoas que na sua oração, na sua comunhão com Deus, ao pedirem perdão ao Senhor pelos seus pecados, tentam de alguma forma justificar-se e aligeirarem a gravidade dos seus atos e das suas falhas, de alguma forma não dando o nome verdadeiro àquilo que são exatamente os seus comportamentos.
Mas a realidade é, querido amigo e irmão, que se você, em determinado momento no seu dia de trabalho, olhou de forma indiscreta para uma mulher, você deve assumir diante de Deus que naquele momento você foi um adúltero. Se você se aproveitou num negócio de alguém que estava menos atento, você deve assumir diante de Deus, do seu Deus que tudo sabe, que você foi um ladrão. Você deve assumir diante de Deus, quando você sonegou uma informação que poderia ter dado, que você foi um mentiroso. E sabem, queridos amigos, a grande verdade é que muitas vezes diante de Deus nós assumimos uma imagem, tentando diminuir os nossos atos ou suavizar as nossas falhas, mas na realidade Deus espera que nós sejamos capazes de falar a verdade conosco mesmos, porque é só quando somos honestos, radicalmente honestos conosco mesmos, é que nós efetivamente somos capazes de entender a gravidade do pecado como Deus a vê. Quando eu entendo que eu sou um adúltero, quando faço coisas que são imoralidades sexuais, que eu sou um ladrão quando sou desonesto nos meus negócios, que eu sou um mentiroso quando maquio alguma informação, suavizando alguma informação, quando eu olho para alguém com um olhar, diríamos assim, de cobiça, que eu efetivamente estou a cobiçar aqueles que são os seus recursos e os seus bens, quando eu me vejo desta forma, de alguma maneira Deus me permite perceber a gravidade dos meus comportamentos e notar efetivamente a pecaminosidade que existe dentro de mim. Mas quando nós tentamos suavizar e falamos dos nossos pecados como se fossem falhas, quando nós dizemos ao Senhor, olha Senhor, por favor, perdoa-me todas as minhas falhas de hoje, não são falhas, são pecados. E esses pecados, ainda que fossem os únicos no universo, teriam sido a causa da morte do meu Senhor Jesus Cristo, teriam sido aquilo que levaria Jesus a derramar o seu sangue no Calvário, para que eu pudesse ter a salvação. Portanto, não são apenas falhas, não são apenas erros, não são apenas pequenos deslizes de protocolo, não, são coisas graves, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e porque Deus nos ama demasiado para nos ter separado do seu coração, Ele esteve disposto a dar o seu Filho para vir a este mundo morrer por nós. Jesus haveria de dizer, num texto que todos nós conhecemos, em São João, capítulo 16, verso 16 e 17, que Jesus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no lugar daqueles a quem Ele haveria de salvar, e veio para morrer não para condenar a humanidade, mas para nos salvar. Por isso Deus não brinca com o pecado. E quando Deus nos convida a sermos dolorosamente honestos conosco mesmos, a ponto de Jesus dizer, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e tudo o que passa disso é do inimigo, Jesus estava no fundo a dizer-nos justamente isto, que nós precisamos ter uma honestidade profunda e real conosco mesmos no nosso relacionamento com Deus. E quando nós nos habituamos a ser profundamente honestos com Deus, nós haveremos de sê-lo também com o nosso irmão e com a nossa irmã, com o nosso próximo, porque nós devemos isso às pessoas, e as pessoas merecem isso de nós. Agora, não estou também aqui a dizer que nós devemos ser praticantes de uma honestidade mal educada. Eu lembro-me, há alguns anos atrás, conversar com uma pessoa que dizia, eu digo a verdade sempre. Não, aquela pessoa não dizia a verdade, ela era cruel naquilo que dizia. Porque cada vez que ele abria a boca era uma pedrada, era uma chicotada, era um coice que ele dava em alguém. E não é isso que Jesus pede de nós. Jesus pede-nos a honestidade com as outras pessoas, mas devemos também dizer a verdade, ainda que seja, mas com sensibilidade no nosso coração, como nós também a gostaríamos de ouvir. Ellen White descreve no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus, quando dizia a verdade, não subtraía uma única vírgula àquilo que ele tinha que dizer, mas quando ele pronunciava as suas poderosas
declarações sobre aqueles que eram por vezes infiéis, sobre os fariseus e sobre os doutores da lei, ele o fazia com lágrimas na voz. Não como se estivesse a brandir um chicote que fazia estalar por cima das costas dos seus ouvintes, mas dizia-o com uma ternura de quem efetivamente queria tocar o coração daqueles a quem ele se dirigia. O último dos mandamentos, o 10º, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Sabem, meus amigos, a cobiça é talvez uma das mais negativas das características que pode existir no coração de alguém. E ela é muitas vezes o motivo das mais terríveis circunstâncias. Eu gostaria de ler convosco um texto que encontramos em Provérbios, capítulo 6. Livro de Provérbios, capítulo 6. No finalzinho do capítulo, aliás, no meio do capítulo, Salomão faz uma lista de várias coisas que são verdadeiramente desprezíveis diante de Deus. Mas ele termina dizendo que a 7ª é algo que causa nojo no coração do Senhor. E no verso 16, Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19, diz: eis que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A palavra abominar, na língua hebraica, quer dizer causar vômito. E então, Salomão começa por dizer: a primeira coisa são olhos altivos, a segunda, língua mentirosa, a terceira, mãos que derramam sangue inocente, a quarta, coração que maquina pensamentos viciosos, a quinta, pés que se apressam para correr para o mal, a sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Mas a 7ª que causa nojo no coração de Deus, que faz Deus sentir ânsia de vômito, são aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. E quando você pensa na motivação que está por detrás, que está no coração daquelas pessoas que semeiam contendas, que fazem fuxico, que espalham fofocas, que criam boatos maliciosos, com a intenção de dividir, com a intenção de separar, com a intenção de magoar, com a intenção de amesquinhar o coração e a autoestima das outras pessoas, você vai perceber que aquela pessoa é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que não suporta ver a felicidade dos outros, não aguenta o sucesso com que o Senhor possa abençoar a vida dos seus irmãos, do seu próximo. Alguém que simplesmente procura viver como um eucalipto, fazendo com que tudo murche ao seu redor. Não sei se vocês já entraram num eucaliptal e se deram conta de que onde existem eucaliptos, normalmente o capim ou o mato que está presente é um mato tremendamente resistente. Porque o eucalipto, pela sua seiva, pelo que ele produz ao seu redor, ele mata tudo. Existem pessoas que são assim. Pessoas, irmãos eucalipto. Cheiram bem, têm uma aparência de cristãos, têm uma boa copa, têm, enfim, uma estrutura espiritual, às vezes até aparentemente sólida, são árvores robustas, mas nada subsiste. As suas críticas são ferinas, os seus comentários são odiosos, os seus comportamentos são de fazer as outras pessoas se sentirem mal consigo mesmas, dividem, espalham, separam. Nada subsiste na sua presença. Queridos amigos, que tipo de cristãos nos convém ser? Aquelas pessoas ao redor da qual os outros se sentem bem? Reparem, quando nós vamos a Romanos capítulo 12, nós vamos encontrar ali o apóstolo Paulo dizer que nós devemos olhar para os outros, para os nossos irmãos, e querê-los em estima superior a nós mesmos. Mas muitas vezes aquilo que acontece é justamente o contrário. Meu querido irmão e amigo, não se esqueça que Deus odeia o comportamento daqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Por quê?
Porque se Deus odeia a separação que o pecado causa entre nós e o seu coração, Deus também não pode suportar a atitude daqueles que, imbuídos de um espírito satânico, fazem com que a separação e a desunião seja uma característica predominante no meio do povo de Deus. Para concluir, gostaria de convidá-los, prezados irmãos e amigos, a irmos à epístola do apóstolo Tiago, onde ali nós vamos encontrar, Tiago, no capítulo 2, vamos encontrar ali algumas indicações muito interessantes a respeito da importância e do poder da lei de Deus. Tiago, capítulo 2, do verso 8 em diante, diz então assim: Todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis distinção de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, tropeçou, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. E se tu não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Contudo, Tiago termina esta secção de uma forma otimista. E ele então diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E, queridos amigos, durante estas duas palestras, durante esta semana, nós tivemos a oportunidade de estudar os 10 mandamentos como os atalhos para a felicidade. Na verdade, o apóstolo Tiago termina dizendo-nos justamente isto: a lei é a lei da liberdade. Não é um conjunto de regras que tolhem, que limitam o nosso direito de ir e vir, as nossas liberdades. Não, pelo contrário, esta lei, na sua grande sabedoria, é como haveria de dizer o salmista, que a lei, efetivamente, ela é santa, justa e boa. Aliás, quem disse isto foi o apóstolo Paulo, mas quando nós encontramos no Salmo 119, o verso 11, encontramos ali a ideia de que a lei, quando estudada, ela nos ajuda a não pecar. E o grande objetivo que Deus tem para cada um de nós, queridos irmãos e prezados amigos, é justamente este: que através dos parâmetros que Ele nos deixa, através da Sua palavra, nós possamos não só lhe ser obedientes, mas possamos viver a vida mais feliz, de acordo efetivamente com a Sua vontade. Porque este mundo está cheio de infelicidade, este mundo está cheio de frustração. E a única forma de nós podermos ajustar a nossa existência a uma condição mais aceitável é vivendo de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Nesta nova semana que temos, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente obedientes em espírito à sua lei. Que Deus nos abençoe. É a minha oração. Amém.